Olá, dicotômicos! Meu nome é Brena e nesse episódio do ABC das RI vou apresentar o conceito com a letra X. E o escolhido foi... xenofobia. Pois bem, se você ainda não conhece a nossa série ABC das RI, vou te apresentar rapidinho. Criamos essa série para falar sobre alguns conceitos do mundo das relações internacionais. Mas não estamos aqui para debater profundamente sobre o conceito escolhido, porque muitas vezes precisaríamos de muitas horas para poder trazer uma melhor estrutura sobre seu significado e os seus contextos. Assim como o conceito desse episódio, que também possui diferentes caminhos para diferentes discussões. Então, vamos trazer aqui, além do seu conceito, uma breve discussão sobre ele. Because China ist dramatisch. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. Então, o que é xenofobia? Através do Dicionário de Relações Internacionais do autor Fernando de Souza, esse termo pode ser explicado como hostilidade manifestada a estrangeiros. Entre os povos primitivos, representavam a medida imposta pelas economias domésticas, em resultado dos escassos recursos existentes, que tornavam indesejável a presença de elementos estranhos ao clã. A xenofobia tem sido uma constante ao longo da história das relações internacionais. O Antigo Egito apenas permitia aos estrangeiros a utilização de determinados portos para suas transações mercantis. Esparta cultivou este sentimento, levando-o a extremos quase inconcebíveis. A China e o Japão recusaram-se obstinadamente, durante séculos, a ter contato e trato comercial com os ocidentais, tornando necessário o recurso à força para os obrigar à abertura dos seus portos. Num passado próximo e no presente, ainda se registram sob a forma de nacionalismos exclusivistas inspirados no mito de pureza ou de superioridade de credos religiosos, verdadeiras formas de xenofobia. Bem, e também de acordo com essa explicação, o Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, ele caracteriza a xenofobia sendo atitudes, preconceitos e comportamentos que rejeitam, excluem e frequentemente difamam pessoas, com base na percepção de que eles são estranhos ou estrangeiros à comunidade, sociedade ou identidade nacional. Ou seja, se existe violência contra a origem, língua, etnia ou de outras características culturais contra um indivíduo ou uma sociedade, portando-se de maneira discriminatória ou utilizando de discursos de ódio, por exemplo, essas são formas violentas e também baseadas em diferenças que caracteriza a xenofobia. Então, a partir desse entendimento mais geral sobre o que é a xenofobia, vamos para a próxima parte, que seria entender o porquê ocorrem esses atos xenofóbicos. Afinal, essas ações são presenciadas no nosso dia a dia. Buscando sobre esse porquê, podemos perceber que existem medos, ódio, fronteiras, diferenças de identidade intrínsecos nessa questão. O medo do estranho, e digo colocando aspas em estranhos, por entrar em seu território, o ódio por existir grandes barreiras históricas que o separam, as fronteiras que dividem as diferenças não só territoriais, mas de costumes, idiomas, comidas e muito mais. E por esse caminho poderíamos continuar aqui seguindo e identificando as diferentes raízes dos atos xenofóbicos. Mas quando analisamos alguns desses pontos, podemos destacar como exemplo a relação do nacionalismo e a xenofobia, onde é visto a utilização do nacionalismo em um contexto xenofóbico, tornando o nacionalismo extremista e, por consequência, também violento, ou até mesmo utilizado para excluir outros povos, outros indivíduos. E para entender um pouco mais sobre essa relação, por exemplo, citamos aqui o conceito de nacionalismo negativo, que falamos um pouco mais em um outro episódio, e claro que eu vou deixar aqui o link na descrição, caso você tenha interesse em entender mais sobre esse tema, poder ir lá e escutar. Então, como também temos alguns episódios, logo nossos primeiros episódios, que debatem e trazem mais sobre essa questão do nacionalismo.
E bem, indo um pouco mais adiante com esse tema e trazendo para um contexto contemporâneo, também podemos perceber o aumento de ataques xenofóbicos em discursos políticos, como, por exemplo, em discursos e posicionamentos do primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, onde já ocorreram diferentes episódios. E assim também durante o governo do ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Análises foram realizadas e identificaram conteúdos xenófobos de forma implícita em seus pronunciamentos online. Mas, além disso, o ex-presidente dos Estados Unidos também já foi acusado por xenofobia devido à referência do coronavírus lá durante a época da pandemia de Covid-19 como o vírus chinês. E esse ponto também nos lembra o crescimento de discursos xenófobos contra os chineses durante esse período de pandemia. E o que também notamos em comum nesse cenário político desses países e de alguns desses discursos é o crescimento na entrada de imigrantes nesses locais. Com isso, políticos que se posicionam contra esse tipo de deslocamento forçado encorajam em seus discursos o ódio contra essas pessoas e comunidades, engajando o movimento xenofóbico que vem crescendo nessas regiões. Também não podemos deixar de destacar que esses atos acontecem em todo o mundo e que essa estratégia política também é utilizada por políticos em diferentes regiões. Em geral, podemos trazer alguns exemplos, como a questão dos Estados Unidos e México. Mais recentemente, durante o governo Trump, suas restrições e leis contra imigrantes durante esse governo demonstraram ataques xenófobos contra mexicanos e imigrantes de outros países da América Latina. A xenofobia também está presente no Brasil e, como também um outro exemplo, diversos casos que acontecem atualmente contra os venezuelanos aqui no nosso país. E assim eu poderia continuar citando sobre xenofobia em diferentes partes do mundo, mas esse episódio se estenderia por algumas horas. Mas também gostaríamos de trazer aqui a importância em apoiar ações contra a xenofobia através de campanhas globais, por exemplo, a campanha de 2016 da ONU, através da agência Acnur, Juntos, Respeito, Segurança e Dignidade para Todos, onde o ex-secretário-geral da ONU, o Ban Ki-moon, falou sobre: We must change the way we talk about refugees and migrants. We must talk with them. Our words and dialogue matter. That is why today the United Nations is launching a new campaign called Together, Respect, Safety and Dignity for All. Acting together, we can respond to rising xenophobia and turn fear into hope. I call on world leaders to join this campaign. A xenofobia ainda continua muito presente e é um grande desafio a ser superado. Ou será que algum dia isso realmente será possível? Bem, como esse é um assunto que podemos detalhar mais a partir de diferentes situações e contextos, gostaríamos de saber por qual olhar você gostaria que debatêssemos um pouco mais sobre esse tema. Pode deixar sua sugestão no post desse episódio lá no nosso Instagram, que é o @dicotomia_cast, ou na caixinha de sugestões do Spotify, caso você esteja escutando por esse canal. Eu não prometo nada, mas pode virar um novo episódio ou uma coluna na nossa newsletter, que se você ainda não é inscrito, é só se inscrever clicando no link na nossa bio lá do Instagram. Bem, esse foi mais um episódio da nossa série ABC das RI e até o próximo episódio. Tchau, tchau!